Amém, amados, graças a Deus nós chegamos ao capítulo 2, do livro, Parceiros, da obra de Deus. Na semana passada eu compartilhei sobre o capítulo 1, o avanço do Evangelho, o avanço dessa vida em nós. E hoje nós vamos aqui, de uma maneira muito resumida, falar do capítulo número 2, o encabeçamento de Deus. É claro que você, ouvindo, compartilhando essas mensagens, você também está participando desse mesmo encargo, você está contribuindo para o progresso, para o avanço do Evangelho. Então todos nós somos importantes no viver da igreja, para que Deus possa encabeçar, por meio de nós hoje, encabeçar todas as coisas. E o capítulo 2 desse livro vai falar sobre isso, o encabeçamento de Deus. E logo aqui no início ele fala: criados para viver pela vida divina. Então Deus ali, no início, lá em Gênesis, Deus criou o homem, criou aquele ambiente, fez a terra para o homem, fez os animais, as árvores, o ar, o vento, o sol. Deus criou todas as coisas aqui na terra para que pudesse ser habitável. E Deus ali, depois de criar todas as coisas, Deus criou o homem. Deus criou cada um de nós. O homem foi criado à expressão, a imagem de Deus. A Bíblia fala que homem e mulher, Deus criou o homem à imagem de Deus. Disse Deus, vamos criar o homem para dominar e governar toda a terra. Então o homem foi criado para isso, para expressar Deus. E Deus deu ao homem a árvore da vida, que simboliza o próprio Deus, tendo comunhão com o homem, se dispensando ao homem. E o homem ali comendo dessa árvore, desfrutando da árvore da vida. A palavra diz em Gênesis 1:26 que Deus os abençoou. Ele disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e dominar, ou encabeçar. Então o homem foi criado para isso, para governar, para dominar, para encabeçar, juntamente com Deus, desfrutando de Deus, a terra. E o homem ali iria multiplicar, gerariam filhos, com a vida de Deus, desfrutando da árvore da vida, e encheria toda a terra. E Deus teria ali um governo, uma autoridade na terra, através do homem. Mas vimos que Satanás conseguiu, depois aqui no próximo, no capítulo 20, fala o engano de Satanás e o resultado. Satanás conseguiu ali tirar o homem dessa simplicidade. O homem foi ali, a mulher, a Eva, foi enganado por Satanás. E fala aqui no capítulo 20, fala assim, na página 20, fala assim: essa atitude que foi de comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, que Deus ordenou para que não o comesse. Falei, essa atitude tirou o homem do encabeçamento de Deus. O homem perdeu assim, o encabeçamento de Deus. Ou seja, o homem deixou o Deus provedor, que dava todo o seu sustento, para recorrer à árvore do conhecimento do bem e do mal, a fim de obter o discernimento das coisas.
Isto é, o homem começou a ser conhecedor, né, do bem e do mal. O homem ali perdeu, né, o encabeçamento de Deus. O homem perdeu o governo de Deus, estar ali debaixo da autoridade, do domínio de Deus. Aí fala aqui no versículo 4 de Efésios, aqui no livro, fala assim: obscurecidos de entendimento. Então, quando o homem perdeu, né, esse domínio, esse encabeçamento de Deus, né, o homem tornou obscurecidos, né, no seu entendimento. Né, começou ali, né, andar por si mesmo, né, fazer as coisas por si mesmo. Né, aí veio o primeiro homicídio, né, o desenvolvimento da alma, da carne. Né, o homem passou totalmente a ser independente de Deus. Ele passou a ser obscurecido do seu entendimento, né, alheios à vida de Deus, por causa da ignorância em que vivem, pela dureza do seu coração. Isso é, o homem falou assim: eu não preciso de Deus, eu consigo viver, eu consigo fabricar minhas próprias coisas, as minhas proteções, armas. Né? O homem começou a ser independente, né? Tendo se tornado insensíveis e se entregado à dissolução, para com avidez cometerem toda sorte de impureza. Né? Então, toda impureza, todo tipo de impureza, né? O homem escurecido, coração duro, né? O homem começou a se afastar de Deus, né? E assim passou a viver toda a humanidade, né? Então, algo importante ali, né, que quando Adão e Eva desobedeceram a Deus, toda a humanidade, todos nós estávamos em Adão. Aí na página 21, ele fala assim: Deus não desistiu de nós. Graças a Deus, né, que Deus não desistiu de nós. A palavra diz que Deus amou o mundo, né, de tal maneira que deu o seu Filho, né, unigênito, para que todos aqueles que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E aqui fala que a principal obra de Cristo foi nos redimir. Então, através da sua encarnação, através do viver humano, da morte, ressurreição, e ali na cruz, Deus derramou o seu sangue. Foi o Cordeiro de Deus, que tirou o pecado do mundo, limpou os nossos pecados, nos limpou de toda condenação. Hoje nenhuma condenação há para aqueles que têm Cristo, para aqueles que receberam essa obra de Cristo. Somos ainda falhos, somos ainda pecadores, falhos perante o Senhor, mas nós fomos redimidos, nós somos purificados com o sangue do Senhor. E aqui fala que a principal obra de Cristo foi nos redimir com o seu sangue precioso. Então, quando nós aplicamos esse sangue em nossas vidas, nenhuma condenação há. E podemos desfrutar dessa pessoa maravilhosa, receber mais da vida divina no nosso interior. Seu sangue precioso, e nos perdoar e nos levar de volta a Deus. Então, quando nós aplicamos o sangue do Senhor, quando nós nos voltamos a Deus, Deus está cheio de graça, cheio de misericórdia. Tem um versículo que fala que nós podemos nos achegar, confiadamente junto ao trono da graça. Aí fala: e nos levar de volta a Deus para recebermos o dispensar de sua vida, que era o seu desejo original, desde que criou o homem e o colocou no jardim do Éden. Então, o que era antes, no original, lá no jardim do Éden, Deus simbolizado ali pela árvore da vida, se torna para nós de novo, o nosso sustento, a nossa comida, a nossa bebida. Cristo dispensa a cada um de nós. E assim o homem, toda a humanidade, retorna, à origem. Hoje nós temos essa árvore da vida novamente,
que simboliza Cristo, dispensado a nós, dado a nós através da obra de Cristo, através da obra de Jesus Cristo, nós nos retornamos, nós voltamos de novo a ter acesso a Deus livremente. Aí fala que o retorno à origem, no versículo 20 e 21 de Efésios, tem um versículo muito importante que eu queria ler com os irmãos. Efésios capítulo 1, versículo 7. Ele fala assim: no qual temos a redenção pelo seu sangue, o perdão das ofensas, segundo a riqueza da sua graça. Então estávamos alheios, obscurecidos do entendimento, entregue totalmente às impurezas, mas recebemos a redenção pelo sangue, pelo perdão das ofensas, segundo a riqueza da sua graça, que ele derramou abundantemente sobre nós, em toda a sabedoria e prudência, desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu bom prazer, que ele propusera em si mesmo, para a economia da plenitude dos tempos, encabeçar todas as coisas em Cristo, tanto as do céu como as da terra. E aqui no versículo 22 de Efésios 1 fala assim: e sujeitou todas as coisas debaixo dos seus pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, e o deu à igreja, o qual é o seu corpo, a plenitude daquele que tudo enche em todas as coisas. Então assim, através da obra de Cristo, através da redenção, nós retornamos à origem. Hoje nós temos Cristo como nossa vida. Ele, como fala aqui no versículo 23, e pôs todas as coisas debaixo dos pés. Então quando Deus morreu, quando Deus venceu, ele sujeitou, ele colocou todas as coisas debaixo dos pés, para ser o cabeça sobre todas as coisas, e o deu à igreja. Então a igreja recebeu esse dispensar, esse poder, essa autoridade que foi dada a Cristo. Então tudo que foi Cristo recebeu, toda essa autoridade, Deus dispensa a nós, Deus transmite para o seu corpo. Por isso que ele fala, e pôs todas as coisas debaixo dos pés. Debaixo dos pés de quem? Do corpo de Jesus, que é a igreja, que somos nós. Então todas as coisas, irmãos, estão debaixo dos nossos pés. Por quê? Porque essa obra de Jesus Cristo, nós também participamos. A palavra diz em Efésios que nós, juntamente com Ele, morremos, juntamente com Ele, ressurgimos, juntamente com Ele, nos assentamos à direita de Deus. Então a igreja participou, o corpo de Cristo participou, todos nós participamos dessa obra de Cristo. E quando Ele venceu, todos aqueles que recebem a vida de Deus também recebeu essa autoridade. Aí ele fala, e pôs todas as coisas debaixo dos pés para ser o cabeça sobre todas as coisas, e o deu à igreja. Isso é, ele transmitiu à igreja, a qual é o seu corpo, na plenitude daquele que tudo enche em todas as coisas. Isso significa que Deus está usando a igreja para restabelecer a ordem neste universo. Então hoje, através do seu corpo aqui nessa terra, Deus está estabelecendo a ordem, o mistério que esteve oculto, que é esse dispensar de Deus para o homem como vida, está sendo revelada aos santos, está sendo revelada àqueles que receberam Cristo. A igreja, portanto, tem essa função maravilhosa, encabeçar todas as coisas em Cristo. Agora,
nós recebemos a vida de Deus. E agora na página 22 fala o restabelecimento da ordem. Então, através da igreja, Deus está restabelecendo a ordem nesse universo. Aí fala a edificação da igreja. Agora que a igreja recebe essa autoridade, nós estamos sendo edificados. Está havendo no nosso interior, no corpo de Cristo, este restabelecimento. O mundo ainda jaz no maligno, mas através do corpo, através da igreja nessa terra, Deus tem os escolhidos, Deus tem aqueles que invocam, Deus tem os verdadeiros adoradores que adoram em espírito e em realidade. Então, através desses, Deus está restabelecendo a ordem. Aí fala, a edificação da igreja e a realização da obra do Senhor na terra dizem respeito a esse processo de encabeçamento. Então, quanto mais nós somos edificados, quanto mais nós somos supridos, quanto mais a igreja, o corpo de Cristo, é edificada, vai havendo o restabelecimento da ordem, de encabeçar todas as coisas. Deus está restabelecendo a ordem entre nós. Entre nós, Deus está restabelecendo a ordem. Nós que pela queda nos tornamos tão rebeldes, então através da queda, a humanidade, o homem se tornaram rebeldes, tão insubordinados, tão murmuradores, tão cheios de problemas, contrários à vontade de Deus. Por meio de Cristo, fomos colocados por Ele na igreja. Agora Deus está restabelecendo na igreja, através dos santos, através do suprimento de vida, através de edificar uns aos outros, através de negar a vida da alma, essa vida de Deus vai crescendo em nós. E com isso o corpo vai sendo edificado. Deus vai restabelecendo a ordem nessa terra. E na página 23 fala o significado da autoridade de Deus. Fala assim, de uma e outra margem do rio, isso aqui começa a falar lá de Apocalipse, no final da Bíblia, ele fala, de uma a outra margem do rio está a árvore da vida, que produz frutos para o homem, de mês em mês, e a sua folha é para a cura dos povos. Assim podemos mais uma vez afirmar que Deus quer ser o provedor. Ele quer ser tudo para o homem. Se permanecemos debaixo do dispensar de Deus, sobre a linha da autoridade divina, Ele proverá a nós todo o suprimento necessário. Precisamos viver cada vez mais debaixo desse encabeçamento, que Ele guie os nossos passos. Esse é o segredo de uma vida da igreja próspera no campo pessoal, familiar, social e nas reuniões. Então, qual é o significado da autoridade de Deus? De Deus nos colocar ali debaixo do seu encabeçamento. É Deus cuidar de todos os nossos problemas, de todas as nossas vidas, a vida pessoal, a vida familiar, a vida social, o viver da igreja. Então, através desse encabeçamento, nós estamos sendo aperfeiçoados a viver uma vida da igreja, a andar de modo digno do chamamento de Deus, que visa tudo isso aí, todo o aspecto do nosso viver, o viver pessoal. O nosso viver pessoal precisa estar debaixo da autoridade de Deus. A nossa vida familiar precisa estar debaixo da autoridade de Deus. A nossa vida social precisa estar debaixo da autoridade de Deus. A vida de reuniões precisa estar debaixo do encabeçar de Deus. Então, irmãos, isso significa ser o quê? Ser próspero.
ser próspero em nossas vidas, em todos os aspectos da nossa vida. Confiar em Deus. Se há dificuldades num desses aspectos da nossa vida, na vida social, na vida familiar, no viver de reuniões, nós precisamos depender do Senhor. Orar ao Senhor. Senhor, encabeça. Encabeça a minha família. Senhor, encabeça o campo pessoal. Senhor, encabeça a minha vida social. Senhor, encabeça o viver das reuniões, o viver com os irmãos. Então, nós precisamos estar debaixo dessa autoridade do Senhor. E aqui na página 24, ele fala da ação do Espírito. Então, através desse encabeçar, nós estamos no Espírito, nós estamos acessível, nós estamos atentos ao que o Espírito diz às igrejas. Nós estamos agindo através do Espírito, através do mover do Espírito. Para isso, irmãos, nós precisamos estar encabeçados. Para isso, nós precisamos estar debaixo dessa autoridade de Deus. E aqui fala, Atos 13, que fala ali do chamamento de Paulo e Barnabé para a obra, Ele diz que enquanto os líderes da igreja em Antioquia oravam, o Espírito Santo disse: separai-me agora, Barnabé e Saulo, para a obra que os tenho chamado. Eles foram enviados para a obra com vista ao progresso do Evangelho. Então nós precisamos estar em oração, estar encabeçado, estar debaixo da autoridade de Deus, para que o Espírito possa ter liberdade para agir em todas as coisas. E tudo que fizermos, principalmente no viver da igreja, no edificar, no cuidar dos irmãos, está debaixo dessa ação do Espírito. Aí fala, nós somos participantes dessa maravilhosa obra do Espírito Santo, que é o quê? Que é edificar o corpo de Cristo. Graças a Deus, hoje podemos declarar que estamos na obra que visa o progresso do Evangelho. Então o que é o progresso do Evangelho? É estar debaixo desse encabeçamento de Deus. E Deus pode nos usar a qualquer momento, a qualquer hora, para falarmos uma palavra, para estarmos junto com nossos familiares, para orarmos uns pelos outros. Isso é resultado, irmãos, de estarmos encabeçados em Cristo. E aqui na página 24, indo para o 25, ele fala a condição para receber a revelação divina. É importante notar que todos, incluindo a liderança, são os santos que vivem numa cidade. Então, qual é a condição para recebermos a revelação? Para estarmos posicionados como um candelabro em cada cidade, como testemunho da unidade do Senhor, é estarmos na base, como fala aqui. O importante é notar que todos, incluindo a liderança, são santos que vivem numa cidade. Isso significa que a igreja é composta de todos os filhos de Deus, que estão em determinada cidade. Então, todos que moram na sua cidade, que creem em Cristo, os salvos em Cristo, são a igreja na sua cidade. Como fala aqui, essa é a base. Isso significa que a igreja é composta de todos os filhos de Deus. Então, quem é a igreja? Quem são os irmãos? Quem são os irmãos? O corpo de Cristo na sua cidade? São todos. São todos aqueles que invocam. São todos santificados em Cristo Jesus. Todos aqueles que foram chamados. Aí ele fala, essa visão produz unidade entre o povo de Deus. A base. Então, qual é a base? A cidade. O terreno em que nós edificamos a igreja tem que ser algo capaz de incluir todos os filhos de Deus. Então, assim, nós nos reunimos na base, no terreno adequado, que é a nossa cidade. E ali, junto, com um coração de unidade, de um coração de incluir a todos. Quando nós partimos o pão, na mesa do Senhor nós partimos o pão, ali está incluindo todos. Todos os irmãos estão naquele pão. Todos os irmãos estão ali naquele símbolo, porque são os santos salvos
em nossa cidade. Essa é a base, irmãos. Eu tenho um coração de unidade. E Deus em cada cidade, Deus chama, alguns, para darem testemunho da unidade. Não é que eles são melhores do que os demais, não. Eles dão testemunho da unidade. Reúne como a igreja na cidade. Como a igreja na cidade, ali eles dão testemunho. São um, com todos os santos. Assim Deus tem, uma base para dispensar, para alcançar, para tirar as pessoas, muitas vezes, desse mundo religioso, que o homem está aí, que o cristianismo está aí, e através da base, através do terreno, Deus vai chamando aqueles, para também edificar uns aos outros. A base, o terreno que nós edificamos, a igreja tem que ser algo capaz de incluir todos os filhos de Deus. Então, se você não inclui todos os filhos de Deus, se você reúne só no seu grupo, isso não é adequado aos olhos de Deus. Se edificar a igreja numa cidade não conseguimos incluir todo o povo de Deus que vive nessa cidade, podemos concluir que a base dessa edificação não está correta. Então, se nós nos reunimos em determinada cidade e não incluímos todos os filhos de Deus, a base não está correta, irmãos. Deus não vai abençoar. Deus não tem como prosseguir conosco. Nós temos que ter sempre esse coração de incluir, de estar junto com todos os santos. Senhor Jesus. E aí ele fala aqui no final, fala assim, como alguém poderia receber uma carta? Ele fala, de Paulo ali escrevendo uma carta, para a igreja em Filipos. Então Filipos aqui é uma cidade, e para onde foi essa carta? Para os irmãos, que reúne na base, no terreno certo, que é a igreja na sua cidade. Como alguém poderia receber uma carta endereçada à igreja em Filipos? A correspondência chega a Filipos e é entregue a quem? Ao grupo A? Não, não é entregue ao grupo A. Ao grupo B? Também não. Ao grupo C? Também não. Ao grupo D? Também não. Sem dúvida, será entregue para quem representa. Então, quando nós reunimos na base, no terreno adequado, nós representamos todos os santos em nossa cidade. Todos os santos estão ali sendo representados por aqueles que reúne com esse coração da unidade. Aí fala assim, não está, sem dúvida, será entregue para quem representa todos os santos que moram em Filipos, a igreja em Filipos. Com essa revelação, estamos recebendo de Deus uma missão especial. Então, irmãos, a base foi preparada. Qual é a base? A nossa cidade. E agora nos resta avançar. Então, através da igreja, Deus está restabelecendo a ordem. A vida está sendo dispensada. Não defender grupo A, grupo B, grupo D, grupo C. O que nós vemos hoje é isso. Pessoas defendendo as suas bandeiras. Pessoas defendendo as suas placas. Não é isso, irmãos, que Deus quer. Ter Deus em cada cidade. Deus ergue ali aqueles que representam os santos em cada cidade. Senhor Jesus. Aí fala da importância da igreja. Então, qual é a importância da igreja? Para isso, restabelecer a ordem do Senhor. E Deus confiou isso a nós. E no 27 ele fala o fogo do Espírito em nosso serviço ao Senhor. Então, através da base, do terreno, nós agora somos servos de Deus. Estamos servindo os santos em nossa cidade. Aqui ele fala assim, nesse contexto, as reuniões da igreja, o nosso serviço ao Senhor deve ser cheio de alegria, de gozo, de entusiasmo. Vamos deixar o Senhor reacender a tocha de fogo do Espírito em nós. Agora então nós servimos os irmãos. Nós reunimos, servimos os irmãos nas reuniões, através da palavra,
através do serviço de música, né? Aqui no livro ele vai falar, né, na página 28, né, ele fala, né, o serviço de criança, na página 29, o serviço dos adolescentes, cuidado com os adolescentes, os irmãos que cuidam dos adolescentes, né, o serviço de criança, os irmãos servindo as crianças, suprindo Cristo, suprindo vida para as crianças. Aí na página 30 ele fala: a revelação de Deus é para o avanço da sua obra. Então tudo isso visa, né, o avanço de Deus. Então a igreja, né, tem esse mistério, né, Cristo, e nós precisamos servir Cristo, nós precisamos dispensar Cristo, né, a todas as pessoas em nossa cidade. Essa é a revelação de Deus. Então a revelação de Deus é para o quê? É para o avanço, né, da vida de Deus, da obra de Deus, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos nós possamos chegar, né, maduros, perfeitos em Cristo. E para isso o livro fecha na página 31, ele fala de valorizar a palavra. Irmãos, nós precisamos valorizar, né, a palavra do Senhor, né, a Bíblia, né, orar, ler os versículos, né, ler os livros espirituais, né, muito bom. Isso nos ajuda a receber Cristo. Isso não quer dizer que o livro, né, está substituindo a Bíblia, de jeito nenhum, irmãos. A Bíblia, né, é o falar de Deus. E lermos também na mente é morte. Paulo fala, a letra mata. Se lermos a Bíblia na mente apenas para recebermos conhecimento, de nada vale. Mas nós somos os verdadeiros adoradores. Por isso que ao ler a Bíblia, nós precisamos orar, né, exercitar o Espírito, estar em oração. Ao ler os livros, nós precisamos estar em Cristo, estar no Espírito. Né? Então, irmãos, esse é o nosso viver hoje. Né? Valorizar, né, a palavra do Senhor. Né? Principalmente o exercitar do Espírito nas mensagens, na leitura, nas reuniões, na comunhão, né? Ao ler os livros, né? Valorizar os livros, né, que o Senhor dá a nós para nos edificarmos. Né? E assim Deus vai, né, através da igreja, encabeçando, né, todas as coisas até nos tornarmos filhos maduros. Amém? Assim nós encerramos, né, o compartilhar aqui da página do capítulo 2, né, que diz respeito ao encabeçamento de Deus. E na semana que vem nós vamos desfrutar o capítulo 3, a nossa cooperação no Evangelho. Amém? Que Deus possa nos abençoar e obrigado a todos. Jesus é o nosso Senhor.